O Monark foi eliminado do Fortnite. Calma, não é bem assim. O Monark foi destroçado, destruíram, pegaram o Monark, passaram a lambida nele. Foi de arrasta pra cima, foi jogar no Vasco. Sim, finalmente conseguiram bater aonde mais dói no Monark. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse golpe que foi dado no Monark foi um golpe tão forte que eu acho que foi até desproporcional. Porque tem muito criminoso que comete crimes pesados e ele não tomou restrições tão pesadas quanto o Monark tomou. Quando você para e pensa, tipo, no que o Monark fez, foi fazer fake news, né? Falar porcarias, coisas do tipo lá no podcast dele. Aí a gente pensa, pô, falar porcaria é uma coisa muito chata, mas será que falar essas porcarias que o Monark tava falando deveriam ser justificadas dele tomar uma restrição tão grande quanto ele tomou? Eu vou falar a verdade aqui pra você. Se o Monark fosse preso, ele provavelmente teria tomado menos restrição do que o que aconteceu de verdade com ele. Porque, veja bem, se o cara é preso, e pelo pouco que eu sei de código penal e coisas do tipo, quando você é preso por um crime leve desse, que é um crime, mas enfim, eu acho que não é tão pesado quanto, por exemplo, latrocínio e outras coisas mais, né? Quando você faz um crime desses, você não vai pra cadeia. Você simplesmente tem que pagar ali um valor de cesta básica, ou você tem que fazer coisas, sabe, pro Estado, ou até mesmo usar a tornozeleira, mas ficar na sua casa, entendeu? Eu acho que a pior das hipóteses dessas restrições que ele poderia tomar é ele ficar fora da internet, né? Porque é o ganha-pão dele. Mas o que fizeram foi proibir o Monark de trabalhar. E, cara, assim, o Monark ele tomou uma multa de 300 mil reais. E tem muita gente comparando ele com um ANCAP antigo aqui da internet, que inclusive eu esqueci o nome dele, mano. Alguém me lembra aí, por favor, escreve aí nos comentários, você que provavelmente sabe de quem eu tô falando. Era um ANCAP em 2012, o cara fazia vídeos sobre comprar Bitcoin, muita gente cagou pra ele. E aí quando o Bitcoin explodiu, ele só, puff, sumiu. E não só isso, né, ele deixou tipo 40 reais no Banco Bradesco para que o governo tivesse o trabalho de quebrar o sigilo da conta bancária dele para ir lá e ver que só tinha 40 reais do Banco Bradesco dele. Então ele fez isso como uma forma de meio que atacar o Estado. O cara deu um checkmate no Estado e sumiu, desapareceu. Hoje ele deve ser bilionário, porque se o cara tava comprando Bitcoin em 2012, meu amigo, se você gastou 100 conto em Bitcoin em 2012, você provavelmente deve ter ganho aí, sei lá, uns 20 milhões de reais ou até mais agora em 2020. Então o cara deve ter pego uma grana violenta e simplesmente foi viver em alguma ilha paradisíaca. Ele deve estar vivendo a melhor parte da vida dele agora, né? E aí, tipo, o que acontece com o Monark é criar uma narrativa de que o Monark seria esse cara parte 2, né? Começaram a falar muito sobre isso no Twitter e coisas do tipo, colocar o Monark como mártir, porque o Monark, ele teria deixado dinheiro no Bradesco, pouco dinheiro no Bradesco, e investido a grana dele em Bitcoin e coisas do tipo. E aí, né, o governo iria fazer exatamente a mesma coisa. Iria tentar tirar a grana do Monark ali, do banco Bradesco, ia encontrar 40 reais, e a grana dele tava lá, no, sei lá, na Bitcoin, e não iam conseguir confiscar. Só que você, mano, você que pensou isso, você que acreditou nisso, você julgou o Monark muito mais perto do que ele realmente é. Porque o Monark colocou a grana dele no RDB do Nubank. Não que o Nubank seja ruim, sabe? Mas, pô, mano, o cara tá sendo perseguido pelo Estado. Ele poderia muito bem ter colocado o dinheiro em Bitcoin, né? Mas não, ele deixou no Nubank e o governo foi lá e viu: opa, olha a grana do Nubank aqui do Monark! Oh, 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 vup! Pegou tudo. Levou 300 mil reais do Monark. E caraca, que dor. Mas calma lá, calma lá. Eu não sei quanto dinheiro o Monark tem, mas vamos ser sinceros, né? O Monark provavelmente já é multimilionário, cara. Se você acha que o Monark não tem mais de 3 ou 4 milhões de reais, você é muito inocente, porque muita gente trata o Monark como se ele fosse um pobrezinho. Ele não é um pobrezinho. O Monark provavelmente, antes do Flow chegar, ele já tinha mais de 2 ou 3 milhões de reais. E aí, quando o Flow chegou e estourou, porque ele ficou à frente do Flow por muito tempo, ele deve ter ganho uma grana violenta. Fora a parte do Flow, né, que o Igor pagou pra ele, porque o Flow agora é 100% do Igor. Então, pô, o Monark não tem pouca grana, cara. Não dá pra você falar que o Monark perdeu tudo. 300 mil reais pro Monark deve ser 10, 20, 30% do valor que ele tem lá guardado. Mas mesmo que seja 30% do valor que ele tem guardado, tipo, digamos que você olha pro Monark e fala: o Monark tem 30% de... Aliás, ele perdeu 30% e agora ele sobrou, sei lá, 1 milhão, 600, 700 mil reais. Pô, cara, é dinheiro pra caramba, sabe? Se você colocar esse dinheiro no banco, só de colocar no banco mesmo, de besteira, sabe? Porque muita gente fala que isso é uma das piores coisas que você pode fazer. De rendimentos do banco, você já vai receber uns 2, 3, 4 mil reais por mês, e isso já é o suficiente pra você sobreviver. Então você nunca mais vai precisar trabalhar. E isso na pior das hipóteses, né? Porque
tendo muita grana, o cara vai, investe em outras coisas, ganha dinheiro por cima, entendeu? Então o Monark ele tem outras formas de conseguir sobreviver. Só que por que que eu falei que ele tomou um golpe tão duro, né? Porque se o Monark tivesse sido preso, digamos assim, ficasse 1 ano preso, sei lá, ou 2 meses, ou até mesmo tivesse que pagar a cesta básica, ele seria criticado, muita gente falaria do Monark, mas ele não teria perdido o seu meio de produção, como vamos dizer assim. E até mostra, né, uma das coisas que ele disse, né? Ele falou que ele era capitalista porque ele era dono dos meios de produção, porque ele fazia vídeos pra internet, só que ele julgou errado. Porque ele não pensou que quem é os donos do meio de produção aqui na internet são as plataformas. Então, por exemplo, se o Google decide que você não é apto para estar no Google, eles te banem e já era, acabou você. Se a Twitch acha que você não deve estar na Twitch, eles banem você e acabou, já era. Então, quem lucra com você não é você, é o Google, é a Twitch. A Twitch recebe 70% da receita dos streamers. Então, é meio até injusto a gente fazer esse tipo de comparação. O Google tá recebendo mais de 50%, né? Antigamente era tipo 66, agora o Google ele meio que passou uma regra que é 45-55. Então agora a gente recebe 45% da receita de anúncios da plataforma. Então quem lucra com esse trabalho que a gente faz é o Google. O Google que é o dono do meio de produção, entendeu? E se o Google decidir que você não é mais interessante, ele simplesmente vai lá e te tira da brincadeira e já era. Que foi justamente o que aconteceu. Tiraram o Monark e aí o Monark foi para Rumble, que teoricamente seria um lugar onde ele poderia falar o que ele quisesse da forma que ele quisesse. Só que a Rumble também foi tão pressionada que ela meio que cancelou o contrato do Monark. E esse é o golpe mais duro que o Monark pode sofrer. Porque, veja bem, o Monark, ele saiu do YouTube e foi lá pra Rumble pra continuar produzindo seus conteúdos, produzindo suas lives, fazendo suas entrevistas do jeito que ele queria, sem nenhuma restrição. Tanto que a gente viu que teve muitos casos onde o Monark trouxe coisas absurdas ali, por exemplo, falando de zoofilia e coisas do tipo, né? Mas, mesmo assim, ele tava ali abargado por essa proteção de que ele poderia falar o que ele quisesse, que ele poderia exercer a sua liberdade de expressão, né? Que seria uma liberdade de expressão infinita, ele poderia falar sobre o que ele quiser e com quem ele quiser. Só que parece que mesmo assim, esse ideal do Monark parece cada vez mais utópico. Porque se ele era restringido de falar no Google, lá na Rumble ele também foi restringido de falar. Mas não pelos mesmos motivos, mas porque o dinheiro fala. E eu imagino que nesse caso, o Monark Talks não estava sendo tão rentável para justificar ele ficar na plataforma por tanto tempo. Ainda mais quando a empresa estava comprando briga com o governo brasileiro e quase sendo tirada do Brasil. Mas vamos ser sinceros, a Rumble é bem pequena. Ninguém lembra da Rumble. E mesmo que o Monark ele ainda continue viralizando na internet, essas visualizações vão para os canais de cortes do YouTube. Muitos canais que provavelmente o Monark detém o direito. Então a gente tem que ser realista nisso também. O Monark ele foi proibido de ter canal no YouTube, mas não quer dizer que ele não tenha aí um canal de terceiro onde ele reposta trechos de podcast. Porque ele pode muito bem ter um canal dark, muitas pessoas têm. Tem vários criadores de conteúdo de milhões que simplesmente abandonaram completamente o trabalho deles como youtubers, porque é muito mais fácil você simplesmente fazer vários recortes desses podcasts e sair postando, ou fazer histórias do Reddit, de botar até mesmo uma voz de Google para falar por cima e soltar esses vídeos aí em massa. E quando você vê, você tá ganhando mais dinheiro do que um criador de conteúdo. Tanto que eu lembro muito bem do Flow mesmo ter falado sobre isso, que tipo, na época que o Flow tava começando, o Talkflow tava pegando mais de 10 mil por mês, entendeu? Então, o Talkflow era literalmente um canal que via o podcast, cortava um pedacinho e postava, e o cara tava recebendo 10 mil pra fazer isso, entendeu? Então, tipo, é um bagulho que eu imagino que o Monark deva ter. Então, tipo, falar que o Monark não tá ganhando grana, eu acho que é uma coisa muito forte. Não acredito nisso, não. Agora, se afetou, com certeza afetou perder 300 mil reais. Com certeza o Monark foi muito vacilão de deixar o dinheiro no Nubank. Mas o principal aqui, eu acho que é ele perder o seu contrato da Rumble. E agora, de fato, acabaram com o Monark. O Monark não vai fazer mais lives tão cedo. Bom, quando que vai acabar isso? Não sei dizer. Mas volte e meia eu paro e penso, cara, por que o Monark fez isso? Assim, ele tá com a vida tão ganha que talvez pra ele não faça a mínima diferença mesmo, sabe? Então, pra ele talvez dane-se, sabe? O que tá acontecendo, dane-se o que as pessoas estão falando, dane-se o que o governo tá falando pra ele. Então, pra ele só continua fazendo conteúdo. Mas, pô, mano, foi uma briga assim tão gratuita que ele comprou, sabe? Por uma liberdade e tal, que é, no final das contas, utópica pra ele mesmo, visto que as restrições que ele tomou foi justamente das pessoas que ele defendia, né? Porque ele sempre defendeu que as empresas pudessem exercer as suas coisas e tal, e no final das contas
pode até dizer que por progressismo o YouTube restringiu ele e por dinheiro o Rumble restringiu ele também, né? Então, no final das contas, a gente sempre tá preso nisso. A gente tá preso na plataforma, a gente tá preso no que eles decidem que a gente vai falar, o que a gente pode falar. E o governo também pode meter o louco em cima da gente, né? Então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.